Primeira pergunta, professor. Existe a forma de a gente memorizar e lembrar de absolutamente tudo? Olha, William, existem estratégias que você pode usar, né, para que venha facilitar muito o processo de aprendizado. Muito, muito. Memorização, existem técnicas mnemônicas que a pessoa pode usar e outras estratégias, né, que muitas vezes é desconhecida, né, por parte tanto do aluno e também do professor. Então, eu acredito que, sim, existem técnicas, métodos e estratégias que você pode usar para praticamente se livrar desse problema, né, que o pessoal tem aí de falta de memória, de esquecer, do branco, né, que o pessoal tem aí, que é muito Não, comum. eu vejo, né, professor, por mim mesmo, né, a gente, é difícil, né, contando um dia a dia, né, lembrar de tudo, né. Ah, vamos pegar ali, ó, o que eu fiz de manhã, o que eu fiz meio-dia. Às vezes, no mesmo dia, ainda se torna tranquilo. Agora, você passa para mais um dia, mais outro, tal. E aí eu fico pensando na questão do estudo, né, aquela pessoa que estuda para poder passar num concurso, né, aquela pessoa que estuda para, sabe, uma determinada prova. Então, tipo assim, você querer lembrar de absolutamente de tudo, do dia para a noite, né, professor, sem um processo, né, sem uma rotina, eu acho que é muito mais difícil, né? É difícil, sim, sem estratégia, né? Sem você se organizar, ser um cara disciplinado ali, fica difícil. Né? O que a gente mais encontra no ambiente de estudo, no ambiente de aprendizagem, são queixas nesse sentido, que as pessoas têm dificuldade. Né? O professor, ele ensina uma coisa, depois ele vai lá e pergunta, o pessoal não lembra de mais nada, um dia depois já não lembra de mais nada, ou mesmo, William, até depois de prova. O cara faz a prova, ele tira nota boa. Ele tira nota boa, olha que incrível. Ele vai lá, tira nota boa. Depois você pergunta para ele sobre o conteúdo que ele acabou de fazer a prova e ele já esqueceu. Entendeu? Isso quer dizer que ele estudou para tirar nota, mas ele não estudou para entender de verdade o conteúdo. Entendi. Entendeu? Né? Então, Entendi. quer dizer, existem, como eu falei, existem estratégias. Eu diria que uma das principais estratégias nesse sentido seria o quê? Que a pessoa venha descobrir qual é o estilo de aprendizagem dela. Cada pessoa tem um estilo, tem uma técnica que facilita o processo de aprendizagem de memória. Cada pessoa, as pessoas não são iguais. Isso quer dizer que uma única estratégia não funciona para todo mundo. Entendeu? Sim. Aí o que acontece? A maioria não sabe o que tem que fazer, né? Não sabe como o cérebro dela aprende. Como ele aprende, tipo, será que eu sou mais visual? Será que eu sou mais auditivo? Será que eu sou mais sinestésico? Como é que eu aprendo? Você faz esse tipo de pergunta, o cara não sabe, o cara fica te olhando, nem sabia que existiam as diferenças na maneira, né, de aprender e de memorizar. Então, isso eu digo que seria um primeiro fato, né, que esse indivíduo que tem esse interesse em aprender a memorizar com mais facilidade ou com um determinado conteúdo, a primeira coisa é descobrir como é que eu aprendo mais facilmente. O que é mais fácil para mim, entendeu? Essa é a primeira coisa que eu diria. Entendi. Nessa questão, né, professor, de a gente estar aprendendo, né, a todo momento, né? O professor acha que para a gente ter um aprendizado mais eficiente, a gente precisa aprender a memorizar, por exemplo? Quando existem casos, William, em que você precisa memorizar. Por exemplo, os concurseiros, né? As pessoas que fazem concurso. É importante que o cara tenha uma capacidade de memória razoável aí. Por isso que, às vezes, eles usam associações, eles usam mnemônicos, né? Que são técnicas de memorização, né? Eles pegam ali uma palavra, tipo, se ele vai lembrar de um determinado texto inteiro, ele junta 2, 3 palavras-chave, cria um mnemônico, uma palavra, por exemplo, que lembre tudo aquilo que ele vai ter que lembrar naquele tema que ele está estudando, entendeu? Então, por exemplo, existem pessoas que usam mnemônicos usando música. Então o cara vai lá, faz uma música e vai, tipo, você vê isso, por exemplo, o pessoal de segundo grau, muito comum. Eles fazem técnicas de rapper e tal, e vai fazendo umas rimas e vai colocando ali o conteúdo que ele quer aprender.
Entendeu? Então, isso é um mnemônico. Por quê? Porque quando você junta um determinado conteúdo a um determinado ritmo, e se você é mais auditivo, olha que legal, então essa técnica de mnemônica de usar a música para facilitar o processo de memória é excelente. Enquanto que algumas pessoas, se usar esse mnemônico da música, não adianta muito. Aí o que ele tem que fazer? Ele vai usar uma técnica, por exemplo, de visualização do que ele está aprendendo. Tá? Então, vou dizer assim, o cara está estudando sobre o coração. Então, quando ele estiver estudando sobre o coração, ele tem que ver o coração, as partes do coração na cabeça dele. Geralmente, por exemplo, o coração, ele tem uma disciplina prática disso, não tem? Ele vai num laboratório, ele vê o coração de verdade. O pessoal da área de saúde, né? Então, quando alguém falar de coração, ele tem que visualizar o coração. Que aí ele vai começar a lembrar de tudo que vem em relação àquele tema, entendeu? Então, diferente. Uns podem criar músicas para melhorar o processo mnemônico e de memória. Outros precisam usar a imagem. Então, ele tem que visualizar. Entendeu? E outros têm que manipular o conhecimento. Ele tem que estar aprendendo fazendo. Poxa, olha só, professor, eu não sei se isso é destino ou não, né? Hoje eu estava lendo uma parte do capítulo, né, do livro que eu estou lendo, aquele novo lá, Mais Rápido e Melhor, Sim. E ele é muito extenso, assim, é um livro bem grande, tá? Eu não consigo visualizar ele porque eu só comprei ele digital, né? Não tenho ele físico. Mas eu acredito que ele deve ser um livro bem grande, porque eu estou lendo e eu estou, acho que no 20% do livro ainda. E aí o Ben, inclusive, hoje, ele está falando sobre um estudo, né? Que eles queriam identificar, né, como que as pessoas resolvem uma determinada situação, um determinado problema. Por que algumas conseguem resolver de uma forma mais eficiente e outras não conseguem visualizar aquilo? E aí veio um exemplo bem legal. Eu até lembro o nome da pessoa, né, que era Decker, certo? Que ele conta na história, que ela era uma médica que ela cuidava ali na questão dos bebês, sabe? Fazia aquela análise ali quando o bebê está na UTI, ela está com algum probleminha e tal. E aí deu um exemplo de uma enfermeira que ela olhou para um bebê, viu que não tinha nada errado. Essa Decker, né, que é a mesma doutora, olhou para o bebê e viu uma outra situação. Ela tinha os mesmos sintomas, né, o mesmo padrão, o mesmo bebê, e ela avaliou o quê? Que tinha alguma coisa errada. Aí, depois de todo o estudo feito, descobriu que, fazendo perguntas para essa Decker, que foi porque ela conseguia visualizar um bebê certo, que estava nas condições do mesmo bebê, só que na cabeça dela ela via que aquela polaridade da cor da pele estava um pouco diferente, mas ela tinha feito os mesmos exames, estava no mesmo procedimento, só que na cabeça dela ela lembrou da imagem que aquele bebê, na imagem dela que ela tinha estudado, estava com uma coloragem diferente. E aí ela fez o quê? Fez mais testes no bebê e descobriram que ele estava com outro problema. Então, tipo assim, eles queriam entender por que pessoas conseguem, né, ter esse diferencial na hora de avaliar um outro indivíduo. E foi exatamente por causa disso, porque ela consegue... Então, né? Nesse caso, essa questão de ela tem uma memória visual que ela usa como um padrão. Então, o que acontece? Ela tipo que compara, né? Compara a memória visual aqui e coloca a outra do lado e olha, não, tem alguma coisa diferente. Às vezes, William, é tão interessante isso que a pessoa não sabe identificar o que é no primeiro momento. Não sabe o que é. Mas ela sabe que tem uma diferença. Até ela encontrar a diferença, né? É como se fosse um jogo de erros, né? Sempre tem alguma coisa errada, você vê que está diferente, mas você fica procurando para identificar o que é. Então, isso é um tipo de mnemônico visual. Por isso que o professor falou agora sobre isso, eu falei, poxa, é bem isso que eu acabei de ler. Porque daí, nessa pesquisa, né, eles estavam querendo identificar essas pessoas, né? Por que algumas enxergavam esses problemas e outras não? E aí depois ele conta até do voo 447 que caiu, tal, o que aconteceu, que não tinha essa pessoa que via diferente, entendeu? Que tinha um padrão estabelecido na cabeça, por isso que o voo acabou caindo, por isso que o pessoal acabou morrendo naquela situação, né? Então eles estavam querendo identificar, e aí no caso dessa Decker, ela tinha essa questão, ela via um padrão de bebê, mesmo ele estando no mesmo padrão, ela conseguia enxergar algo diferente. Foi aí que ela salvou a criança, né? No final das contas, ela conseguiu salvar a criança.